Graça e paz, irmãos. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom estar mais uma vez reunido com a igreja do Senhor, para a gente poder conhecê-lo um pouco mais, contemplar a sua beleza, porque a gente passa a semana inteira enchendo a cabeça de um monte de coisa que não edifica. E eu acho que a reunião da igreja é o momento onde a gente pode conhecer melhor o nosso Senhor, que veio a este mundo justamente para resolver essa questão. Nessa semana, irmãos, a igreja cristã, celebra o Natal, daqui a 4 dias. E eu gostaria de, junto com os irmãos, rememorar o que é o Natal. Eu me lembro, quando meu filho mais velho ainda era bem pequenininho, ele tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, mal sabia falar. E eu estava com ele no carro, andando ali na João Cândido, esquina com a JK, tem uma pizzaria, em cima tinha um Papai Noel inflável. E o meu filho, que mal sabia falar, estava no carro junto comigo, e ele falou: "Ó, papai, Natal." E aquilo me entrou que nem uma faca no meu coração. Porque eu tive o privilégio, na minha infância, de saber o que era o Natal. Eu tive a alegria, a oportunidade, a bênção, a graça do Senhor de sempre ouvir o que é o Natal. E eu, por esta graça, eu também tive o privilégio de sempre ensinar para os meus filhos o que é o Natal. E nós em casa não temos TV. E nossos filhos não têm acesso nenhum à internet, a iPhone, iPad, nada disso. E ainda assim, o mundo dá um jeitinho de incutir na mente do meu filho, que eu amo, que o Natal é o Papai Noel. Meus irmãos, o Natal para o mundo é uma data comercial. É o Papai Noel, é ceia, é feriado, é praia para alguns. Mas para nós, meus irmãos, o Natal não é nada disso. O Natal é algo muito superior a isso. E eu gostaria então de hoje, com os irmãos, meditar no que é o Natal. A gente vai estudar um texto onde o evangelista João, o apóstolo João, ele expõe o que é Natal, o que é o verdadeiro Natal, em 14 versículos. O Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. A gente está aqui, irmãos, com um problema no Data Show, como o Júlio já mencionou. E eu estou vendo bastante irmãos com a Bíblia de papel. Eu sou adepto da Bíblia de papel. Se você trouxe a sua, abra a palavra de Deus e deixa nesse texto, porque a gente vai ficar só nele a noite toda. Se porventura você gosta de usar a Bíblia no celular, eu convido você também a abrir no celular, mas se você for fazer isso, deixa o telefone no modo avião. Porque Satanás, o que ele não quer é que a igreja contemple a palavra de Deus. Aí ele vai mandar um monte de coisa. Então, se você vai usar no celular, deixa no modo avião para a gente se concentrar naquilo que de fato é importante. A única parte infalível desse sermão aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. Tudo mais o que eu falar não tem valor algum, se não tiver baseado na palavra de Deus. Então eu convido os irmãos a acompanhar a leitura, é a história do Natal segundo João. João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Natal. Vamos orar? Ó Pai, porque o Teu Filho eterno, o Verbo eterno, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós hoje podemos nos achegar diante de Ti na condição de filhos. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor fale conosco nesta reunião. Que esse nosso encontro, Senhor, não seja uma aula de Bíblia, mas que seja um momento onde o Senhor mostre e revele a glória do Teu Filho, para que todos nós possamos conhecê-lo, e mediante esse conhecimento espiritual, nós possamos adorá-lo com a adoração que só Ele é digno de receber. Fala, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, dizem que, eu não sou um entendedor de grego, mas dizem que João, o evangelista João, é um dos caras mais simples em termos de grego. Ele escreveu esse texto com o grego mais simples de todo o Novo Testamento. É muito rudimentar o grego dele. Mas o que tem aqui são as verdades mais profundas também do Novo Testamento. Eu não sei se é rudimentar ou se não é, não sei se é ou não é, mas para mim soa como poesia. É um texto maravilhoso e eu gostaria agora de, juntamente com os irmãos, a gente contemplar a glória do Senhor nessas palavras aqui. Olha o que diz o verso 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo. Que princípio é esse aqui? Os irmãos lembram como é que a Bíblia começa? O primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa. E aqui o evangelista João, ele está fazendo uma clara referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. No princípio Deus criou todas as coisas, mas o Verbo já era com Deus. O evangelista aqui está nos mostrando, irmãos, a eternidade do Verbo. A eternidade do Filho de Deus. Existe um texto em Provérbios 8, 27 a 30, não precisa ir lá, eu leio aqui, irmãos, mas escuta o que a sabedoria está dizendo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto.
Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo. O Verbo estava com Deus no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Ele é um ser eterno. E a eternidade, meus irmãos, se eu perguntar para alguém de vocês aqui, o que é eternidade? Alguém ousa definir? O que é eternidade? Seria o quê? Tempo infinito? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, se eu tenho um século e tirar 10 anos, me sobra 90 anos. Mas e se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, me sobra o quê? A eternidade. Eu posso tirar quanto tempo eu quiser da eternidade, que ela continua sendo eternidade. Logo, meus irmãos, a eternidade não é tempo. A eternidade é um atributo do Verbo divino. E por isso tão difícil e tão incompreensível à nossa mente. Mas é isso que Ele é. Ele é eterno. Quando eu falo para meus filhos que Deus criou Adão e Eva, aí eles perguntam, beleza, mas quem criou Deus? Não, Deus já estava lá, o Senhor já estava lá. Tá, mas como, papai? Ele estava lá, ué. Mas como assim, quando que Ele começou a estar lá? Não, sempre teve. Você consegue explicar isso? Não, não consigo. Não consigo, mas eu creio. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como que alguém pode estar com alguém e ser esse alguém? Explica isso para mim. Né? Nós cremos num único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Tá, Márcio, você consegue explicar isso para mim? Não, não consigo, mas eu creio. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que João usa aqui essa expressão, esse termo verbo? Né? Ele chama Jesus Cristo de o Verbo de Deus. Esse termo verbo, alguém falou aí, é a palavra, né? No grego se chama logos, ou seja, palavra, ou verbo. A palavra, meus irmãos, a verbalização, é como se fosse uma fotografia da mente. Se eu viesse aqui hoje, na frente de vocês, e não falasse nada, estou cheio de coisa na minha cabeça, pensando um monte de coisa para falar para vocês, mas eu não falar nada. Vocês vão ficar aí e não vão absorver nada. Então, quando eu falo, vocês entendem o que está na minha mente. É por isso que, então, o evangelista chama Jesus de o Verbo de Deus, porque Deus se deu a conhecer aos homens por meio do seu Filho. Deus se deu a conhecer aos homens pelo Verbo. A Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O Verbo de Deus, a Bíblia diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, por isso que Ele é o Verbo de Deus. Por isso que Jesus fala assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Esse é o Verbo de Deus. O Logos, a palavra. Vocês lembram também lá em Gênesis que disse Deus, verbalizou Deus, haja luz e houve luz. Esse Verbo de Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas, é o Filho amado que desceu até aqui. Como nós vemos, e Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Essa palavra é o próprio Filho amado dele, o Cristo. Versículo 3, o que diz? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existe evolução, meus irmãos. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz muito claramente que os reis da terra e os príncipes deste mundo se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido e conspiram contra Ele. O mundo conspira contra a verdade bíblica de Deus. Então, o mundo vai ensinar para os seus filhos e para os meus que o Natal é Papai Noel, que a Páscoa é o coelhinho que bota ovo e é de chocolate. E o mundo também vai ensinar para os nossos filhos que nós viemos do macaco.
Meus irmãos, eu não vim do macaco. E nem você. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas aí alguém dirá, tá, mas você consegue me provar isso? Tem um irmão nosso chamado Adalto Lourenço, professor, pesquisador, cientista, ele já esteve aqui na nossa comunidade algumas vezes, e ele conta uma história engraçada, para a gente entender. Ele disse que tinha uma cidade tinha um supermercado que vendia diversos itens. Aí um cara comprou várias coisas e pediu para o mercado entregar. Então eles foram lá e carregaram no caminhão ovo, farinha, laranja, fubá, tudo que o cara comprou, botou no caminhão. E o caminhão saiu para entregar. No meio do caminho, o cara do caminhão perdeu o controle, perdeu o freio, foi direto, entrou numa casa. Explodiu a casa, pegou fogo. Aí os vizinhos chamaram o bombeiro foi correndo. A hora que os bombeiros conseguiram apagar todo aquele incêndio, eles abriram a porta da casa para ver como é que estava lá dentro. E sabe o que eles encontraram? Um bolo de chocolate com uma cereja em cima. Essa é a teoria da evolução, meus irmãos. O negócio explodiu, pegou fogo e criou-se isso aqui, que nós temos hoje. Os gnósticos, eles querem provar por meio da ciência as coisas que eles querem entender, né? É possível provar que Deus existe? Não é. E é possível provar que Deus não existe? Também não é. Então, meus irmãos, não se trata de ciência, é tudo uma questão de fé. Agora, a fé do ateu tem que ser muito melhor que a nossa, né? Porque para você crer que um caminhão entra lá numa casa, explode, sai um bolo de chocolate, tem que ser... Nós não cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus não prova a sua existência, ele a declara. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. É assim que começa a Bíblia. A Bíblia não diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aqui nós vamos dar várias provas que isso é verdade. Não, meus irmãos, Deus não prova a sua existência, ele a declara. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, diz o Salmo 19. Você olha para o céu, não tem como você achar que isso aqui veio de uma bomba, meus irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tem um pastor canadense chamado Harry Ironside, já faleceu. Quando ele leu esse versículo, em seguida ele falou assim: será que realmente percebemos que aquele que foi pendurado na cruz é o Criador de toda a terra? Acho que muitas vezes as pessoas não compreendem o sacrifício que Cristo fez, porque não percebem quem é que o fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Ele é, o Verbo de Deus é o doador de vida a tudo que vive. Como o Júlio falou agora há pouco, nós vamos ficar aqui até a hora que Ele quer. Ele determina. A vida estava nele, está nele, ele é a vida. Ele é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E por isso que a Bíblia diz, no Salmo 150, versículo 6, diz assim: todo ser que respira
louve ao Senhor. Porque a respiração, esse ar que você respirou agora, você respirou porque Ele te deu. Irmãos, para mim, é difícil conceber, de eu pensar, meus irmãos, que Judas Iscariotes só estava vivo porque Ele o mantinha assim. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, os anciãos, os soldados que o humilharam, que o açoitaram, que o vituperaram e botaram ele naquela cruz e cuspiram nele. Todos eles só estavam ali porque ele sustentava cada um deles pela palavra do seu poder. Será que nós compreendemos, meus irmãos, quem é que foi para a cruz? E é interessante que no versículo diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que isso quer dizer? A vida era a luz dos homens. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, que diferente dos animais, os seres humanos, nós, os homens, os seres humanos, recebemos a luz da razão, do entendimento, do intelecto, da inteligência. Nós não somos irracionais como o resto da criação. Nós somos racionais, inteligentes. E por que o Verbo nos deu essa luz da inteligência e da razão? Por um único motivo, meus irmãos: Ele não quer receber a adoração de animal e de cavalo. Ele deu a inteligência aos homens para que os homens, com a sua inteligência, o reconheçam como o Criador de todas as coisas. Mas o que aconteceu conosco, os homens, justamente nós, a única parte da criação que recebeu luz, nós pecamos e entramos naquilo que a Bíblia chama de trevas. As trevas do pecado impedem o homem de conhecer a Deus. Tem gente que nasce aqui, vive uma vida inteira e morre sem conhecer a Deus, mesmo Ele tendo dado a luz. Olha o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, antes da gente analisar esse versículo, eu queria fazer uma observação com relação a esse termo prevaleceram. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você pega lá no dicionário, na língua original, esse prevaleceram significa o seguinte: obter, tornar próprio, dominar ao ponto de incorporar como seu, tomar para si mesmo. Então, uma melhor tradução aqui seria o seguinte: a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não tomaram posse dela. O que esse versículo significa? O que eu acabei de dizer, meus irmãos. Que o Verbo era a luz dos homens. Mas os homens, por causa do pecado, entraram em trevas, e essa luz de nada adiantou. O que adianta o homem, com toda a sua inteligência, não reconhecer o mais básico de tudo, que ele foi criado pelo Verbo? Então o Verbo resplandece na luz, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não absorveram a luz. Mesmo ofuscado, meus irmãos, pelo pecado, a luz do Senhor continua resplandecendo em cada mente humana. De algumas maneiras. Primeiro, Ele deu a consciência. Todos nós, qualquer habitante do planeta, 8 bilhões de pessoas, todos nós, em algum nível, temos uma consciência de certo e errado. Você não precisa falar para ninguém que é errado matar. Está na sua consciência isso.
Então a consciência é uma forma, é aquela luzinha ainda acesa no ser humano. A Bíblia também diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo ser humano tem a eternidade no coração. Por que tem tanto medo da morte? Porque o homem lá no íntimo, ele sabe que não é morreu, acabou. Então você perceba que mesmo a humanidade toda mergulhada em trevas, ainda tem um tiquinho da luz, uma fagulha dessa luz do verbo na vida de cada ser humano. E uma forma que o Senhor mostra a sua luz com maior força é na própria criação, como nós citamos o Salmo 19 há pouco. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, a luz resplandece nas trevas. Todos nós nascemos em trevas, mas a luz continua resplandecendo. Mas nós, os seres humanos, por causa do pecado, nos recusamos a ver essa luz. E agora eu quero ler com os irmãos um texto de apoio, Romanos capítulo 1, do 18 ao 22. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Até o 22. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O que a Bíblia diz, meus irmãos, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre todos os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como tal. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não absorveram. João Calvino escreve assim: não há esperança de salvação dos homens, a menos que Deus conceda nova ajuda. Pois embora o Filho de Deus derrame a sua luz sobre eles, eles são tão estúpidos que não compreendem de onde essa luz procede, mas são levados por imaginações tolas e perversas à loucura absoluta. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Versículos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Irmãos, nada mais mostra as trevas dos homens do que a necessidade de uma testemunha para a luz. A luz é autoevidente, não precisa de testemunha. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar: ó, irmãos, está acesa a luz, hein? Presta atenção, está acesa, irmãos. Ô, vocês não estão vendo? Está acesa. Olha a luz ali, ó. A luz, irmãos, vocês não estão vendo a luz? Eu ia parecer um louco se eu ficasse aqui mostrando para vocês tentarem ver a luz, porque vocês já estão vendo. Mas o ser humano está mergulhado em trevas tais, que quando a verdadeira luz veio ao mundo, ninguém o reconheceu.
Aqui eu acho interessante, irmãos, porque parece que João, o evangelista, aqui ele está falando de João o Batista, por que ele interrompeu o assunto de Cristo e veio falar de João Batista? Não é? Ele vinha falando lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio estava com Deus. Né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a vida estava nele, vem falando do verbo. De repente ele para e fala assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Parece que fica um parênteses ali, fica meio Por que ele fez isso, meus irmãos? Porque ele quer mostrar qual é o método que Deus usa para tornar a luz conhecida. Ele usa homens. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz. Testificar. O que é testificar, meus irmãos? Testemunhar. O que é um testemunho? O que é um testemunho? É o depoimento de alguém que viu. Nós falamos daquele que nós conhecemos. João Batista não era luz, ele veio para que testificasse da luz. E qual que é o propósito do testemunho dos homens acerca da luz? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Por isso que Jesus fala assim, para todos nós, para mim, para você, para todos os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Você já parou para pensar, meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, que não precisa de nada e de ninguém, Ele escolheu, o método que Ele escolheu para anunciar a luz é você e eu? Olha o que diz agora o verso 8 e o 9. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz. Irmãos, é interessante que Jesus diz o seguinte, nas palavras do Senhor Jesus, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Por que Jesus fala isso? Porque João Batista, primeiro, ele tinha a honra de conhecer a luz. Ele tinha a honra de ser um profeta que testemunhava acerca da luz. Mas diferente de todos os outros profetas, ele foi o profeta que encontrou o Senhor. Batizou o Senhor. Dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas interessante, meus irmãos, ele não era a luz. Ele não era a luz. O pregador não deve querer ser a luz, porque ele não é a luz. E olha que o João Batista foi tentado, hein? Depois de 400 anos de silêncio de profeta, não tinha profeta nenhum, fazia 400 anos, ele surge e a Bíblia diz que toda a região da Judéia ia atrás dele. Toda a circunvizinhança do Jordão ia atrás dele. Ele estava, o ministério dele estava... E aí chegaram para ele e perguntaram assim, você é o Cristo? Olha a tentação, né? O ministério do cara bombando. Ele podia falar, bom, mas ele não era a luz. E ele disse assim, quem tem a noiva é o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque ele não era a luz, mas veio para que testificasse acerca da luz. Eu gosto de um irmão do século XVII chamado Charles Mackintosh. Ele fez uma analogia muito interessante da igreja e Cristo com o sol e a lua. A lua é linda no seu fulgor. Você olha para ela na lua cheia, aquela lua brilhando, ela é maravilhosa. Mas ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. E nós, irmãos, como igreja, nós somos como a lua. Nós refletimos a luz do verbo, mas nós não somos a luz.
É muito interessante que Jesus, ele se denomina de várias maneiras, né? Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou isso, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas a única vez que ele fala para nós assim, ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e ele fala para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Nós, irmãos, somos as testemunhas desta luz, que testificamos desta luz. Enquanto o mundo vai testificar que o Natal é Papai Noel, meus irmãos, nós que conhecemos a luz, vamos testificar da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Como a gente já disse, ele já iluminou todos os homens desde a criação, por meio da consciência, por meio do intelecto, por meio da própria criação, ele já iluminou. Mas quando ele veio, vinda ao mundo, ele iluminou todo o homem, no sentido de ter vivido uma vida perfeita, o único homem que nunca pecou. Ele viveu dessa maneira, e quando nós nos comparamos a ele, nós vimos quão depravados e perdidos nós somos. Ele traz luz para a nossa maldade. Ele traz luz, ele mostra de fato quem nós somos. E todos nós somos iluminados por Jesus Cristo, em alguma medida. Acontece que alguns, ao receberem a luz e discernirem quem são, alguns correm para a luz, ao passo que outros fogem dela. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer está condenado. A luz vem. E aí como é que a gente reage a ela? João 3,19 diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Olha o verso 10, meus irmãos. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Desde que meus filhos nasceram, eu prego a palavra para eles. Tenho esse privilégio de ter crido no Senhor com eles ainda muito pequenos. E um dia, uns 2 anos atrás, o meu mais velho, já ouvindo a palavra há tanto tempo, ele falou para mim assim, papai, se a Bíblia foi escrita por homens, como é que eu sei que ela é verdade? Meus irmãos, aquilo foi como uma facada para mim. E ao mesmo tempo mostra, meus irmãos, a cegueira do homem. Eu ouvi o Evangelho, minha mãe está ali. Eu ouvi o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, por mais de 30 anos. E eu não via o Senhor. Essa, meus irmãos, é a dura realidade do pecado. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por Ele. E o mundo nem sabe quem Ele é. Você sabe, meus irmãos, qual que é o maior de todos os pecados? O maior. Não é estuprar, não é matar, não é roubar, nada disso. O maior de todos os pecados, meus irmãos, é não conhecer a Deus. O maior de todos os pecados se chama incredulidade. E todos nós, sem exceção, nascemos cometendo esse pecado de largada. A Bíblia diz assim que o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece.
Até o boi conhece o dono dele. Mas o homem que recebeu a luz do Verbo está mergulhado em densas trevas. Matthew Henry escreveu assim: Cristo estava no mundo quando assumiu a nossa natureza e habitou entre nós. O Filho eterno do Altíssimo estava aqui nesse mundo inferior. Ele veio para salvar um mundo perdido porque era um mundo criado por Ele mesmo. No entanto, o mundo não o conheceu. Mas quando Ele vier novamente como juiz, certamente o mundo o conhecerá. Aí o versículo 11 diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, e os seus, no plural, não o receberam. Você viu que tem uma diferença, né? Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que era seu quando ele veio? O que era seu? O que era dele quando ele veio? Eu vou ler um poema aqui para vocês. É um poema que um poeta fez falando de outro poeta. Ele disse assim: Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o jumentinho em que chegou a Jerusalém recebendo palmas pelo caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o pão que foi por ele multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Não, era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era dele? Não, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o quarto onde ceou com seus discípulos, ao lado de Judas que o traiu, por acaso era dele? Não, era emprestado. E a sepultura que ele usou depois da sua morte, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Não, também era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa de espinhos que ele usou e a cruz que carregou para ser nela pendurado, essas de fato eram de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, tentando buscar a verdade. Mas eu não aceito esta filosofia que contraria a própria realidade. O berço e o jumentinho, o pão, os peixes e o barquinho, o quarto e a sepultura, tudo era dele a partir da criação. Ele mesmo os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde os meus pecados todos perdoou, esta cruz não era dele, essa cruz era minha. Ele veio para o que era seu, e o que era seu? Tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui os seus, sabe quem são? São os judeus. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção da igreja. Porque eu acho que aquilo que aconteceu na sua primeira vinda vai acontecer também na segunda. Na primeira vez ele veio para os judeus, e os judeus não o receberam. E eu acho, meus irmãos, que quando ele voltar na sua segunda vez, e essa segunda volta é para a igreja, eu acho que muitos não irão recebê-lo. Os judeus era o povo escolhido de Deus. Era o povo que tinha todos os profetas. Tinha a Bíblia. Tinha as promessas. Detalhadamente. Era o povo que esperava a vinda do Messias.
E quando ele veio, eles não o receberam. Nós, irmãos, a igreja, somos o povo que recebeu a luz. Nós temos todas as promessas, todas as profecias. Mas eu temo, meus irmãos, que a igreja, assim como os judeus do primeiro advento, estão concentradas somente no aqui. A expectativa dos judeus era um Messias que viria para ser um rei, que daria para eles poder, glória, poderio militar, político. Mas quando ele veio como um menino pobre, filho de um carpinteiro, nascido em Nazaré, uma cidade desprezível. E ele não veio para dar todas essas coisas, mas ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Mas o povo não queria a salvação dos pecados, queria apenas bênçãos para cá. E eu vejo a igreja moderna como uma igreja que só vê Jesus Cristo como algum auxílio para atingir as minhas metas aqui. A Bíblia diz, meus irmãos, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O próprio Senhor Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O movimento de apostasia está previsto na Bíblia. É um alerta para a igreja, meus irmãos. Você vê Jesus Cristo apenas como alguém que está aqui para te ajudar com as tuas coisas aqui? Jesus é alguém apenas que está aqui para melhorar o teu casamento? Ele está aqui só para te ajudar com o teu negócio, com o teu emprego? Ou você entende que Ele é o Verbo de Deus que veio até aqui para morrer por causa do seu pecado? Para tirar você da treva de não conseguir enxergá-lo com a glória que Ele é? Versos 12 e 13, para a gente caminhar para o final. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oh, meus irmãos, toda vez que tem um mas na Bíblia, você tem que parar e tem que olhar. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o privilégio, a alegria, a honra de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus, meus irmãos? Aqueles que reconheceram que nasceram em trevas. E pela graça de Deus entenderam que o autor, a luz, veio a este mundo para morrer, para nos tirar destas trevas. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que fazem o bem? Não, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, não é hereditário. Deus não tem neto. Nem da vontade da carne. Eu não escolhi o dia que eu ia nascer da minha mãe e do meu pai, foram eles que escolheram. E nem da vontade do homem, nunca foi ninguém que me converteu, foi o próprio Senhor trazendo luz. Uma vez eu fui numa, acho que é crisma, né? E o sacerdote, tinha aquele monte de criança lá para ser crismada, acho que é crisma, né, que fala. E aí o padre falou assim: vocês estão preparados agora para receber o Espírito Santo e nascerem de novo? Não depende do homem. Não depende da carne.
não depende do sangue, mas de Deus. A salvação, meus irmãos, é uma obra soberana de Deus. É Ele quem escolhe quem, quando e como Ele vai salvar. O nosso papel, meus irmãos, não é tentar convencer ninguém. Nós somos como João Batista, a gente vem para testificar da luz, a fim de todos virem a crer por nosso intermédio. Mas quem vai salvar é Deus. Romanos 9,16 diz assim: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Tem muita gente que fica brava com a doutrina da eleição. Mas, meus irmãos, nós devemos adorar a Deus pela sua eleição. Porque não fosse a eleição divina, ninguém seria salvo. Se Ele não escolhesse aquele que está mergulhado em trevas para Ele mesmo salvar, nunca eu iria sair dessas trevas. Porque como nós vimos, meus irmãos, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. O Verbo estava no mundo e ainda está. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conhece. E aí a gente encerra com o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, este mundo que tinha sido criado por Ele, mergulhou em trevas. O que Ele poderia fazer é aniquilar o mundo inteiro e fazer um outro novo. Mas Ele nos amou de tal maneira que Ele escolheu descer até aqui, até este mundo vil, para morrer e pagar a culpa do meu pecado e do seu. Ele levou sobre si a nossa iniquidade, lá no madeiro. E Ele também nos levou a morrer juntamente com Ele, aquele velho homem morto espiritualmente, cego, mergulhado em trevas, morreu juntamente com Jesus Cristo naquela cruz. E quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós estávamos juntamente com Ele, sendo ressuscitados em novidade de vida. Esse é o Evangelho, meus irmãos. O Verbo eterno de Deus escolheu morrer para salvar o pecador. Ele fez isso porque Ele quis, não é porque eu sou bom, é porque Ele é. E eu encerro com um texto do apóstolo Paulo, em que ele também fala do Natal, em outras palavras. Preste muita atenção, meus irmãos. Ele, falando de Jesus, Ele, é um texto que está em Filipenses 2, 5 a 11. Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, não é um nome, é o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Esse é o Natal, meus irmãos. Não tem nada a ver com um cara de roupa vermelha que anda num trenó que voa, puxado por renas, e uma rena acende o nariz, e que entra todo dia, num dia, na casa de todas as crianças, pela chaminé do mundo, se a criança foi bonzinha e dá um presente. O Natal é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Verbo vai voltar cheio de justiça e de juízo. Todo joelho se dobrará diante do Verbo. Nós temos o privilégio, a oportunidade de já dobrar o joelho agora. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.
A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.